antes de traçar sua rota, é preciso saber onde você está. Porque quando o aluno chega, por exemplo, à nossa plataforma, a gente traça uma rota, mas antes eu preciso saber em que nível ele se encontra. E esse nível ele é determinado em 3 categorias. Eu sou também conhecida como Princesa Leia, eu sou uma fã da saga Star Wars, de George Lucas, tá? E aqui a gente classifica os nossos alunos de acordo com o nível atual de domínio, que é o nível Padawan, o nível Jedi e o nível Mestre Jedi. O nível Padawan, gente, Padawan é uma figura, é um aprendiz, certo? Ele tá estudando, ele tem aquele rabinhozinho aqui, assim, no cabelinho, coisa mais linda. Ele tá estudando, recebendo orientações de um Jedi, de um Mestre Jedi, pra ganhar, pra subir, né? Pra ter um plano de cargos e salários dentro desse mundo Jedi. O Jedi é um guerreiro que já passou pelo estágio de Padawan e hoje ele usa força para o bem. E o Mestre Jedi é aquele que já formou outros Jedi, ele já ensinou os Padawans, certo? E aí, de acordo com esse nível, você sabe o que fazer, certo? Por exemplo, vamos ver em que nível você está na área de linguagens? A gente tem o seguinte, se você marcar pelo menos uma opção, você está no nível Padawan. Olha só. Letra 1, ó. Número 1. Você está iniciando seus estudos em linguagens do absoluto zero ou está há muito tempo sem estudar. Se você marcar isso aqui, você está no nível Padawan. Número 2. O seu número de acertos nos simulados está em 20 ou menos. Das 45 questões, você está acertando 20 ou menos. Padawan. 3. Você leva mais de 2 horas para fazer um simulado com 45 questões. Se você leva mais de 2 horas, o seu nível é Padawan. Sempre fica em dúvida entre 2 ou mais alternativas. Você não conhece os distratores, você não conhece o comando da questão, você não conhece os padrões da prova, o seu nível é Padawan. 5. Você não sabe por que está errando. Você não sabe qual é a raiz dos seus erros. Ilusão de competência, falta de domínio da habilidade, lacuna de conteúdo, desatenção, falta de gestão de prova. Você tem que saber isso. Seu nível é Padawan. E tem muitas lacunas de conteúdo. Você não consegue entender. Geralmente a raiz dos seus erros é justamente lacuna de conteúdo. Então você tem que preencher isso com o pilar teoria. E aí, você tem também o nível Jedi. Como é que eu sei que eu estou no nível Jedi? Se você marcar 2 opções dessas alternativas abaixo, você está no nível Jedi. E se empatar entre Padawan e Jedi, você sempre vai para o nível mais baixo, ok? Você já apresenta domínio intermediário de conteúdos pertinentes à prova do Enem, porém com algumas dificuldades na gestão de tempo de prova e com número de acerto entre 21 e 32. Acertando entre 21 e 32. Domina, falta um pouquinho da gestão de tempo. Vale ainda se você não conhece a estratégia de preparação pela matriz de referência, competências e habilidades. Se você não conhece as 9 competências e as 30 habilidades da prova de linguagem do Enem, nível Jedi. Geralmente fica em dúvida entre 2 ou mais alternativas. Nível Jedi. Leva até 2 horas para fazer um simulado com 45 questões. Até 2 horas. Você levar nível Jedi. O nível Jedi é bom, tá? Até consegue entender os conteúdos, mas não tem muita segurança durante os simulados. Você entende, mas na hora de aplicar, parece que falha. Então tá faltando uma estratégia de execução de prova. E isso a gente ensina aqui na marca texto. E número 6, gostaria de metrificar seus resultados para saber o que priorizar. Você faz o simulado, errou, por exemplo, 5 questões. 3 dessas 5 questões são de nível fácil. São da competência 1, habilidade 1, 2 e 3. E aí, a partir disso, você analisa. A gente tem um dashboard de acompanhamento que diz para você que tipo de questão você errou e o que você deve fazer a partir disso. Você precisa de uma ferramenta que te oriente a evolução. Ela aponta o seu erro e te orienta para a evolução, para o acerto. Isso é fundamental, ok? E se você está no nível Mestre Jedi, você tem que marcar aqui pelo menos 3 opções para estar no nível Mestre Jedi. Você já apresenta um notório domínio dos padrões da prova do Enem com excelente gestão de tempo de prova. Acontece. 2. Seu número de acertos está acima de 33 no último Enem e ou nos 2 últimos simulados. Nível Mestre Jedi. Você não precisa rever tudo nem começar do zero, mas sente que precisa de revisões pontuais para algumas lacunas teóricas e deseja manter a constância nos treinos e nos estudos. Sim, às vezes você já tem uma bagagem, já tem 2, 3 anos de cursinho, você precisa só fazer aquela manutenção, a revisão pontual, sabe? E uma prática constante. Nível Mestre Jedi. Você leva menos de 2 horas para fazer um simulado com 45 questões, nível Mestre Jedi. Conhece a raiz dos seus erros e sempre metrifica seu resultado, nível Mestre Jedi. E conhece as 9 competências e suas 30 habilidades na prova de linguagens do Enem. Se você já conhece, beleza, parabéns, nível Mestre Jedi. Marcou 3 opções, nível Mestre Jedi. E aí eu vou te mostrar só aqui como é que é a rota a partir do nível Padawan. Se você identificou o nível Padawan, você já tem uma rota. Aqui no marca-texto, o que a gente faz? A gente prioriza determinados pilares. Se você está no nível Padawan, o inicial, você vai priorizar 40% de estrutura na sua rotina de estudo e 60% de teoria, porque o Padawan ele tem muita lacuna de conteúdo, muita lacuna teórica, então precisa preencher isso aqui. E quais seriam as orientações? Prática semanal de simulados e listas qualificadas, simulados qualificados, matriz Enem, sem cronômetro inicialmente, você não precisa cronometrar o seu tempo de prova. Pode fazer em mais de 3 horas nas 4 primeiras produções de redação, certo? Então,
a gente alarga um pouco o tempo, a gente deixa um pouco mais suave para você ir adquirindo familiaridade com essa prova. E aí, playlist de correção. Assistir a todas as resoluções das questões que errou. Isso é fundamental. Existem também rotas para o nível Jedi, o nível Mestre Jedi. O nosso cronograma, né, de aulas e de metas, ele direciona nossos alunos semanalmente sobre o que deve ser feito. A gente até orienta nossos alunos a acelerarem um pouco as aulas, aí a fazer determinadas listas de questões, fazer determinados simulados, criar uma ambiente de prova, tudo isso é orientado. Ok? E aí, aqui a gente tem alguns prints de alguns dos nossos alunos, né? Falando sobre o que é o NPLT. E eu quero o seu print, independentemente de qualquer coisa. Eu quero o seu print na nossa galeria. Porque eu tenho uma coleção, que a gente coleciona sonhos, a gente coleciona conquistas. É isso que nos move. E eu tô profetizando que você vai me mandar esse print, que você vai me mandar um áudio, vai mandar uma mensagem, tá? No nosso Instagram. Inclusive, já segue o nosso Instagram. @marcatexto educação, educacão, tá? Fala com a gente lá, ó, curti muito essa aula. Caramba, eu quero mais conteúdos. Me diz o que você achou. Inscreva-se também no nosso canal, tira todas as suas dúvidas. Porque só existe uma pergunta boba. É aquela que não foi feita, é aquela que você leva pra casa. Tá legal? E aí, ó, quer continuar? Tem muito mais. Então, segue. Beijão!